Bom pessoal, sou Otniel Cabral e estamos aqui para mais um review. No review de hoje nós estaremos falando sobre uma doença, uma enfermidade que tem sido manchete, né, em vários jornais, revistas, e é bem comum, né, vez ou outra nós escutamos alguém se referindo à depressão. Muitas vezes, na grande maioria, a depressão ela é mal compreendida, principalmente pelos cristãos, por nós cristãos. E o livro que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é o livro Depressão e Graça, de Wilson Porte Júnior, livro este publicado pela editora Fiel. Eu li esse livro há pouco tempo e é um livro bom, né? O que de certa maneira me chama a atenção é porque ele desconstrói, né, a ideia de que a pessoa que tem depressão, ela de alguma maneira está em pecado, de alguma maneira o diabo está oprimindo ela, como se fosse alguma coisa só de âmbito espiritual. Então, nesse livro, o Wilson Porte Júnior ele vai desconstruir essa ideia e ele vai mostrar que é possível sim um cristão ele sofrer de depressão, ou ele passar por um período depressivo, ou ele ter a depressão. Nesse livro aqui nós vamos encontrar mais de 20 capítulos, né? Precisamente nós temos 22 capítulos e o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai mostrar a relação da depressão e o cristão. Ele vai inicialmente falar um pouco da depressão de forma geral, a depressão e a relação com a melancolia, como é que veio se desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas de uma forma bem curta. É um livro que não vai se aprofundar muito no que diz respeito à depressão. Ele vai apresentar as causas e os sintomas da depressão. Nós sabemos que a etiologia ou a causa da depressão não é algo, digamos assim, estanque. Nós não temos apenas uma única causa, mas vários fatores que de alguma forma podem contribuir para a depressão. Nós temos também os sintomas da depressão, ele vai estar elencando alguns sintomas, mas nada muito aprofundado. Ele vai falar do tratamento da depressão e também da relação com o medicamento. Nesse ponto aqui eu gostaria de tecer uma crítica, né? Eu tenho formação em psicologia e muitas vezes, ou na grande maioria, os cristãos, quando vão escrever sobre algum assunto nessa perspectiva, seja depressão, seja algo mais vinculado à esquizofrenia, à ansiedade, estresse, na sua grande maioria eles não trazem muito a abordagem psicológica e incentivam mais uma perspectiva medicamentosa. Então, assim, isso de certa maneira eu vejo uma limitação, né, no tratamento dessas enfermidades, se assim eu posso dizer. Então aqui o Wilson Porte Júnior não vai tratar muito da perspectiva psicológica, mas ele vai mais incentivar a medicamentosa. Ele também sugere, né, a busca de psicólogo, mas não de forma tão enfática quanto a medicação. E aí a gente sabe que a medicação por si só ela não é 100% efetiva, né, porque a medicação ela vai lidar com o efeito e não necessariamente com a causa. Por isso que é muito importante também você procurar um psicólogo nesse sentido, o qual eu vos falei. Ele vai apresentar, né, o tratamento e os medicamentos, né, para a depressão. Um outro ponto aqui importante é o capítulo 4, onde ele vai questionar Jay Adams. Jay Adams é um grande conselheiro cristão e aqui ele vai mostrar alguns problemas e algumas limitações da perspectiva noética, algumas limitações das ideias do Jay Adams. Por exemplo, no geral, Jay Adams associa a depressão à questão de pecado. A sua maneira de tratamento ela é, no geral, mais cognitiva e mental, apesar do Jay Adams ele
se distanciar, né, digamos assim, dessas outras abordagens, como a psicologia, a sociologia, a própria psiquiatria. Ele defende a suficiência das escrituras por si só, sem o auxílio desses outros tipos de conhecimento. E aí o Wilson Porte Jr. vai tecer crítica a isso. Ele vai mostrar o desenvolvimento, digamos assim, das perspectivas dos conselheiros cristãos. Ele divide em 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração. Ele vai mostrar que a terceira geração, ele diz que o Paul Tripp é da terceira geração, ela vai estar mais aberta a dialogar com esses outros tipos de conhecimento, que é o que eu concordo e acho interessante. Então ele vai tecer uma crítica ao J. Adams nesse 4º capítulo. No 5º capítulo, ele vai trazer uma palavra aos que sofrem e àqueles que os ajudam. Já na segunda parte, ele vai apresentar a relação entre a depressão e a graça. Aqui é interessante, porque ele vai fazer uma análise de vários personagens bíblicos e vai mostrar como a graça de Deus agiu na vida desses personagens quando eles se encontravam em situações de dificuldade, quando eles se encontravam em sofrimento, quando eles se encontravam em angústia. Eu entendo que nem todos os personagens aqui apresentados, eles tinham necessariamente depressão. Porém, em várias situações apresentadas, eles se encontravam em uma situação de sofrimento, uma situação de angústia, às vezes de uma dificuldade que não necessariamente é atrelada à depressão, como, por exemplo, os Salmos 73 e Asaf. Só para citar alguns personagens bíblicos que o Wilson Porte Jr. vai examinar, ele vai trazer Caim, Jó, Moisés, Asaf, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Jonas, Jesus, Pedro e vários outros. Então nessa segunda parte ele vai mostrar a graça agindo na vida dessas pessoas. E como é que a graça age na vida das pessoas hoje, na atualidade. Né? Como é que uma pessoa que está em depressão, ela consegue ver ou entender como a graça de Deus age em sua vida. Então é algo muito importante, principalmente para você cristão. No capítulo 3, ele vai relacionar a depressão e a esperança. Ele vai trabalhar a promessa do Espírito Santo como consolador, como aquele que nos conforta, e depressão e graça, últimas considerações. Ele vai tecer algumas considerações. Então, assim, esse livro eu acho importante, né, se você puder ler, principalmente para desmistificar essas ideias que tem entre os cristãos. Quer ver o circo pegar fogo mesmo? É quando se fala de suicídio. Né? Então, nós cristãos precisamos ter um entendimento melhor acerca dessas questões que têm afetado muitas pessoas. E se faz necessário também que pastores, que líderes, eles estejam mais preparados para lidar com essas questões. Então, você quer ter um entendimento melhor da relação da depressão com o cristão, então esse livro, lançado pela editora Fiel, Depressão e Graça, é um livro que vai lhe dar um auxílio. É um livro que não se propõe a esgotar, né, o assunto, o que ele faz buscar outras literaturas, procurar conhecer melhor e se aprofundar melhor no tema. Então, para quem ficou até o final, agradeço por vocês terem acompanhado o vídeo e tenham todos um dia abençoado.